Boa noite a todos que estão nos assistindo de casa. Que a paz de Deus esteja na casa de todos nós. Que Jesus continue sendo o nosso modelo e guia. Que os bons espíritos e principalmente o nosso anjo guardião nos proteja, nos ampare, nos intua, nos inspire para que nós façamos o melhor e continuemos a caminhar pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida. Vamos entrar agora então no assunto da palestra, cujo título, O que o Espiritismo ensina? Na Revista Espírita, de agosto de 1865, Allan Kardec escreve um artigo exatamente com esse título, O que o Espiritismo ensina? Mas antes de entrar mesmo no assunto, vamos fazer aí uma introdução. O que é o Espiritismo? No livro O que é o Espiritismo, traz uma definição. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é uma ciência. Não é uma ciência da Terra que estuda a biologia, a química, a física, a eletricidade, a mecânica. É uma ciência que estuda os espíritos. Lembrando sempre que quando nós falamos espíritos, encarnados, desencarnados, estamos falando de nós. Nós somos espíritos. Então, o Espiritismo tem esse tríplice aspecto. É ciência, é filosofia e é religião. É ciência espírita, porque estuda os espíritos. É filosofia, porque procura melhorar a vida das pessoas. E é religião, porque nos liga a Deus. Então, lembrando que esses assuntos, reencarnação, mediunidade, Deus, são questionamentos, assuntos muito antigos. Sempre se falou de Deus, sempre se falou de fenômenos, de aparições. Sempre se falou de reencarnação, uma ideia muito antiga na Índia, na China, no Japão. Então são coisas antigas. Mas coube ao Espiritismo trazer uma explicação a respeito desse assunto, uma explicação racional, quando chegou a hora. Porque antigamente era esparso, era uma coisa meio mística. Mas quando chegou a hora, o Espiritismo veio e esclareceu esses assuntos e outros mais. Nós já falamos aqui que o Espiritismo nos diz que houve 3 revelações. A primeira revelação veio através de Moisés, os 10 mandamentos, principalmente. Fala daquilo que nós não devemos fazer. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás coisas alheias, inveja. Não levantar falso testemunho, ou seja, não mintas. E outros assuntos, mas principal é o que nós não devemos fazer na nossa vida. Trouxe também a ideia do Deus único, mas era um Deus vingativo, um Deus que se arrependia. 2000 anos depois veio Jesus e nos trouxe a ideia de um Deus bom, um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus justo. E nos diz Jesus o que nós devemos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Dê com a mão direita sem que a esquerda saiba. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E assim por diante.
Perdoarás não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus nos fala aquilo que nós devemos fazer para sofrer menos, para evoluir mais rápido. E nós fizemos isso. Nós fizemos aquilo que Jesus nos orientou? Muito pouco. Talvez seja porque a religião decidiu que Jesus era Deus, mas nós não achamos nenhum fundamento no Evangelho. Jesus nunca disse que era Deus. Então, com essa ideia de que Jesus era Deus, fica difícil. Vejam que pessoas, às vezes a gente fala, olha, Jesus mandou perdoar. Mas Jesus era Deus, eu não sou Deus, por isso eu não consigo perdoar. Então Jesus nos trouxe tudo aquilo que nós devemos fazer. E Jesus, na sua partida, prometeu que mandaria o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, para ensinar coisas que os povos daquela época não podiam compreender. E também recordar os ensinamentos dele. E passaram-se os anos. Melhorou as condições de liberdade. Surgiu a imprensa. Na hora certa, houve quase que uma invasão espiritual na Terra. Surgiu na Terra manifestações espirituais por todos os cantos, as mesas girantes, os médios de efeitos físicos, os espíritos materializavam através de médiuns, porque isso tinha que acontecer para chamar a atenção. Então, veio o Espiritismo. Veio nos falar, veio nos ensinar muitas coisas. Veio nos despertar. Mas, antes de entrar no assunto, o que é que o Espiritismo ensina, vamos nos lembrar, gente, das coisas que as pessoas perguntam. Por que é que as pessoas vão a um centro espírita? Normalmente vão porque estão passando por aflições, porque estão sofrendo, já consultaram médicos, já foram procurar padres, pastores, psicólogos, e às vezes, como último recurso, vão num centro espírita para resolver seus problemas, seja de saúde, seja psicológico. Acha que no centro espírita eles vão obter a cura, porque eles não sabem mais ou menos o que é o espiritismo. Então procuram um centro espírita. E o que é que as pessoas perguntam primeiro, né? O que é que as pessoas perguntam quando chegam na casa espírita? Eu ainda me lembro da primeira pergunta que eu fiz para um espírita. Eu já tinha lido alguma coisa sobre reencarnação, sobre espíritos. E eu tinha um amigo que era espírita, tinha um bom conhecimento, era uma pessoa que estudava. Então eu perguntei para ele, se a reencarnação existe, me diga uma coisa. Por que que a população da Terra aumenta? Deveria ser a mesma. São os mesmos espíritos que, ao morrerem, vão para o mundo espiritual, depois reencarnam. Então, a população da Terra não deveria aumentar. Por que que aumenta? E aí ele me deu a explicação. Ele me disse o seguinte, olha, você lembra quando Jesus falou que a casa do meu Pai tem muitas moradas? A casa do Pai é o universo. E as muitas moradas são esses planetas, são essas galáxias. 200 milhões de galáxias. Cada galáxia, 200 milhões de sistemas solares. Cada sistema solar, quantos planetas?
Então ele me disse, olha, Jesus também falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, como existem muitos planetas, e esses planetas são quase todos habitados, todos. Então há uma migração, e espíritos vão daqui para lá e vêm de lá para cá. Nós que estamos aqui na Terra encarnados hoje, já vivemos em outros mundos, e vamos viver em outros mundos outra vez, mundos mais evoluídos. Ele disse também, e Deus não parou de criar sempre, está sempre criando o Espírito. Então, por isso, a população da Terra aumenta. Existe na Terra 7 milhões de espíritos encarnados. Existe no mundo espiritual mais de 20 milhões de espíritos desencarnados. Então, perguntas que de repente me esclareceu. Por que a população da Terra aumenta? Outras pessoas perguntam, por exemplo, existe céu, existe inferno, existe purgatório? E nós esclarecemos, céu e inferno são estados conscienciais. Quando você está bem, você está trabalhando, você está empregado, você está com saúde, tudo está fluindo, você está no céu. Quando você está desempregado, está doente, está separado, está ruim o teu relacionamento, a sua vida é infernal. Então você não precisa morrer para estar no inferno. É estado consciencial. E os Espíritos esclarecem que o purgatório é aqui na Terra. É aqui que nós colocamos em prática as coisas que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, por isso, há tanta disparidade das pessoas. Perguntam, existem demônios? E nós respondemos, não pode existir. Se existir, seria a criação de Deus. O que existe são seres ruins, seres maus. Aquilo que as pessoas pensam que são demônios, nada mais são do que são pessoas ruins, pessoas criminosas, pessoas que ainda não despertaram, que ainda não acordaram, que cometem as maiores atrocidades aqui na Terra. Quando vão para o mundo espiritual, continuam a fazer a mesma coisa, influenciando os que estão aqui na Terra para cometerem maldades, para se viciarem. São os chamados, aqui no Espiritismo, de obsessores. Os obsessores é como se fosse o capeta do Espiritismo. Na realidade, são espíritos inferiores, que ainda não despertaram. E os anjos? Deus criou seres puros. Os anjos nada mais são do que espíritos como nós, que nasceram, passaram por muitas reencarnações, foram melhorando, foram se purificando e hoje são espíritos puros. São colaboradores diretos de Deus. E esse é o nosso futuro. Todos nós seremos arcanjos um dia. Quantas reencarnações teremos para isso? Não sabemos. Depende de cada um de nós, da nossa postura. Todos nós temos um anjo da guarda? Todos nós temos um anjo da guarda. Deus coloca ao nosso lado um ser bom para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Muitas pessoas dizem o seguinte, eu não quero mais reencarnar. Esta vai ser minha última reencarnação. Lê do engano. E enquanto nós não nos tornarmos espíritos bons, pelo menos bons, vamos continuar reencarnando. Os bons espíritos reencarnam. Só não precisam reencarnar espíritos puros. Só reencarna em missão. Então, essa de falar, eu não quero mais reencarnar, isso não depende da gente. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós vemos a vida de um modo diferente, enxergamos de um modo diferente. Lá nós despertamos, lá nós caímos em si e planejamos a nossa volta. É na erraticidade,
É na vida espiritual que a gente escolhe o que nós passamos aqui. Outros dizem, né? Eu não pedi para nascer. Outro engano, gente. Nós imploramos para nascer. Nós pedimos para nascer. Muitas vezes, como já disse, imploramos. Para voltar para cá, para resgatar as nossas faltas, para harmonizar com os adversários, para evoluir, para progredir. Então, todos nós, na grande maioria, pedimos, sim, para nascer. Alguns imploram. É verdade que existem alguns que são reencarnados compulsoriamente. Quando dormem no mundo espiritual, quando acordam já estão aqui. Outro diz, por que é que eu nasci nessa família? Eu nasci na família errada. Outro engano, Deus não erra. Houve um planejamento. Nós estamos juntos das pessoas certas. Todos nós estamos com as pessoas certas. Temos o pai que merecemos, temos a mãe que merecemos, temos irmãos que merecemos, nascemos na condição social que merecemos, temos o corpo que merecemos. Então, a realidade, nós estamos na família certa. Deus não erra. É com essa família que nós temos que conviver, que nós temos que melhorar, que nós temos que mudar. No centro espírita a gente escuta muita história, muitas histórias. Esse tempo atrás uma senhora procurou um centro espírita, dizendo o seguinte, olha, eu quero que vocês façam um trabalho para mim. Vou contar a minha história. Descobri que o meu marido está me traindo com a secretária. Então eu quero que você faça um trabalho. Mas não é para matar ela, não. É para castigar ela, para fazer ela sofrer. Vejam que ela não pediu nada contra o marido. Pediu contra a pretensa amante. E aí a pessoa que atendeu disse, olha, o espiritismo não faz isso. Não faz trabalho, não prejudica ninguém. O que nós aconselhamos a senhora é ter paciência, é ter tolerância, é orar pelo seu marido, orar pela amante dele. Não cometer nenhum ato de violência. Porque qualquer ato de violência que a senhora cometa contra essa moça, a senhora passa a ser responsável. Vamos, de repente, que a senhora mande alguém dar uma surra nela, mas na surra a pessoa extrapola e ela morre. A senhora é responsável por isso. Então, nós aconselhamos sempre a ter paciência, a orar, a pedir ajuda a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. E dar tempo ao tempo. Porque ninguém erra sozinho. Muitas vezes, uma pessoa, um cônjuge se afasta, mas o outro tem alguma responsabilidade. Será que a senhora não tem nenhuma responsabilidade nesse afastamento do seu esposo? E ela falou, eu já entendi. Isso aqui é um centro fraco. Eu vou procurar um centro forte. Virou nos calcanhares e foi-se embora. Então, muitas pessoas procuram a gente para esse trabalho. E centro espírita não faz essas coisas. A gente procura sempre despertar as pessoas para a parte espiritual. Uma outra coisa que um amigo me contou, que ele frequentava uma faculdade, e ele tinha uma amiga muito correta, uma pessoa, ele conheceu na faculdade, uma pessoa muito culta, fiz amizade, eu gostava muito de conversar com ela. E um dia ele descobriu que ela era espírita. Aí ele não suportou. Chegou nela e falou, olha, você é espírita? Ela falou, sou. Mas você mexe com essas coisas? Isso aí é misticismo, é crendice, isso é idiotia, isso não existe, eu disse para ela.
Ou seja, a pessoa disse para ela. E ela olhou bem nele e disse, olha, o que é que você sabe de espiritismo? Não sei nem quero saber. Mas quem que está fazendo papel de idiota aqui? Como é que você fala de uma coisa que você não conhece? Isso é preconceito. Procure conhecer o espiritismo para depois você falar. Então, muitas pessoas não sabem o que é espiritismo e falam. Bem, o que aconteceu? Essa pessoa, incitada por essa moça, começou a ler livros espíritas, começou a frequentar centro espírita, a participar de grupo de estudo, hoje é espírita, é dirigente de uma casa espírita. Então, acontece essas coisas. Uma outra pergunta que ocorre muito é que as pessoas falam o seguinte: será que se eu lembrasse o que eu fiz, o que eu fui na outra encarnação, não ficaria mais fácil para mim melhorar, para mim me corrigir? E os espíritos então falam que não. Imagine, quem tem família, você tem lá 2, 3 filhos em casa. Imagine se você descobrisse que um daqueles seus filhos foi um inimigo do passado, foi um elemento que te roubou o patrimônio, que te traiu, que te levou à morte, que mentiu, que te caluniou, te prejudicou. Será que você trataria esse filho com tanto carinho assim? Então, por isso, Deus coloca um véu, um esquecimento, para que a gente siga em frente, sem ter essas preocupações. Muitas pessoas são tão curiosas que procuram fazer regressão de memória para descobrir o que foram em outra encarnação. E a maioria querem saber se foram reis, se foram rainhas, se foram faraós, se foram guerreiros, generais. Ninguém quer saber se foi ladrão de galinha, se foi prostituta, se foi um João Ninguém. Todo mundo quer saber se foi uma pessoa importante. Não, se pudesse, se isso fosse uma coisa boa para a gente, seria normal, seria. Então, se Deus colocou um véu de esquecimento, porque é bom para nós. Esse dia uma pessoa me perguntou: como é que eu faço para me preparar para morrer bem? Para ir para um bom lugar no mundo espiritual quando chegar a minha hora. E aí a gente, olha, você quer morrer bem? Viva bem. Seja honesto, seja bom, seja correto, seja fiel. Confie em Deus, seja alegre, ajude os outros, faça o bem. Assim, quando chegar a nossa hora, nós, consequentemente, seremos bem recebidos e iremos para um local onde merecemos ir. Outra pergunta, que às vezes a gente conversa com pessoas lá fora, e as pessoas falam para a gente: você acredita em reencarnação? E a gente já tem um certo conhecimento e fala assim: eu não. Mas não é possível, você é espírito, você não acredita em reencarnação? Não, eu sei reencarnação. É diferente. Quem acredita, de repente pode deixar de acreditar. Agora, quem sabe a reencarnação, sabe que é a realidade, que é lei divina, nunca vai mudar de opinião. A reencarnação é a realidade. Esses tempos, um amigo meu estava fazendo uma palestra. Ao terminar a palestra, uma pessoa que estava lá falou assim: olha, isso que vocês estão fazendo, isso aí é uma profanação. A Bíblia proíbe
falar com os mortos. E a pessoa que estava fazendo a palestra, né, muito culta, disse, olha, você ora para os santos? Ah, eu tenho santos de devoção. Santo Antônio, São José, São Francisco. São todos mortos, filhos. Como é proibido de invocar os mortos? São todos mortos. Você ama Jesus? Sim. Você ora para Jesus? Está morto há 2000 anos. Morto o corpo, né? Todos nós estamos vivos. E não existe morte. Então, gente, na realidade, o que é que o Espiritismo ensina? Vamos lá. Ele ensina, por exemplo, gente, sobre a imortalidade, dizendo que nós somos imortais. Esta é a maior notícia que o Espiritismo nos traz. Nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca. Que é notícia mais bonita, melhor do que essa? Mas como assim não vai morrer nunca? Eu tenho ouvido tanto sepultamento só do corpo. Nós somos um espírito e temos um corpo. Aquilo que eu falei no começo, quando falarmos em espírito, quando falarmos em reencarnados, quando falarmos em encarnados, estamos falando de nós. Ora nós somos espíritos desencarnados, estamos no mundo espiritual. Ora somos espíritos encarnados, estamos aqui na Terra. Num período de aprendizado, num período de evolução. Quando terminar esse período, nós vamos embora. O nosso corpo é material. E tudo que é material apodrece, enferruja, morre. A essência, não. Por isso que o Espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência que estuda o Espírito. Então nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. Jesus fala, todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Os mortos, na realidade, são aquelas pessoas divorciadas das leis divinas. Aquelas pessoas que não despertaram e vivem só para a matéria. Comer, beber, exercitar o sexo, trabalhar, dormir, descansar e depois desencarnar. Não despertaram ainda que são seres espirituais. Jesus fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É isso que Jesus quer de nós. Por isso que Ele nos ensinou, nos passou o Evangelho. Perdoar, amar, fazer caridade, ser tolerante, ser paciente. Confiar em Deus, ter fé. Uma outra coisa que o Espiritismo ensina é a reencarnação. A reencarnação é o pilar principal do Espiritismo. Por quê? Porque ele esclarece tudo. Sem a reencarnação, tudo fica manco, tudo fica opaco. É a reencarnação que nos explica por que somos diferentes um do outro. Por que os nossos filhos dentro da nossa casa, criados do mesmo jeito, e são todos diferentes. Um estudioso, amoroso com os pais, o outro indisciplinado, preguiçoso. Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Mas a bagagem completamente diferente. São outros seres, um diferente do outro. Então a reencarnação nos explica por que nascem cegos, por que nascem surdos, por que nascem pessoas paralíticas, com síndrome de Down, com idiotia, decorrência de coisas que fizeram em reencarnações passadas. Não é castigo de Deus. Estão sendo recuperados. Aquela situação que ele está vivendo aqui, nessa reencarnação, é para a sua recuperação. Os pais estão ali para ajudar aquela pessoa a evoluir, ou resgatar com elas, porque incentivar aquela pessoa em outra encarnação a cometer os desatinos, cometer crimes, e recebem de volta, às vezes, como filhos. Ou então, assumem no mundo espiritual a missão de ajudar aquele ser a evoluir por amizade, por amor. Então, a reencarnação explica as diferenças sociais. Por que um nasce em palácio, outro nasce em mansardas, em favelas? Por que uns que nascem com tanta saúde, outros nascem enfermos?
Porque uns são tão inteligentes, compreendem as coisas de primeira, enquanto os outros têm tanta dificuldade para aprender. Cada um num patamar de evolução. Por que aparecem pessoas que nunca viram um instrumento musical, de repente senta lá no piano, crianças, e tocam maravilhosamente bem? Trazem do passado essa aptidão. Todas as nossas aptidões, aquelas nossas tendências, nós trazemos do passado. Por isso que a gente fala no Espiritismo, você quer saber quem você foi em outra reencarnação? Olhe as suas tendências. Se você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, era assim antes. Se você é uma pessoa mentirosa, velhaco, era assim antes. Se você é uma pessoa boa, caridosa, amorosa, alegre, confiante, era assim antes. Então a reencarnação é uma bênção. A reencarnação, na realidade, é o perdão de Deus, ou seja, a oportunidade daquele infrator, daquela pessoa que cometeu o desatino, crescer outra vez, voltar para o caminho. Então a reencarnação é uma bênção. O que mais o Espiritismo ensina? Livre-arbítrio, lei de liberdade, a liberdade de escolha. Nós temos essa liberdade de escolher o nosso caminho, o que nós queremos fazer, para onde queremos ir, o que queremos comer, fazer o bem, cometer crimes. Nós temos o livre-arbítrio. Mas é da lei divina. Nós somos livres para escolher, mas somos escravos dos resultados. Por isso Jesus fala, a cada um será dado de conformidade com as suas obras. São Paulo diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado Malcolm, Jesus disse a ele, Pedro, embainha a sua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Então, aquilo que nós fazemos, nós temos liberdade de escolher, mas somos escravos da nossa escolha. Lei de causa e efeito, acabei de falar aqui. Que não existe efeito sem causa. Se nós estamos passando por aflições, essas aflições são decorrentes das nossas escolhas que fizemos nessa vida. A grande maioria das nossas aflições são escolhas que nós fizemos nessa vida. A maioria delas. Somos nós que somos preguiçosos, somos nós que trabalhamos mal, somos nós que traímos, que somos infiéis, somos nós que gastamos mais que ganhamos. Então, nós traçamos o nosso caminho, nós escolhemos e somos escravos dessas escolhas. Quando nós estivermos passando por aflições e não acharmos explicação nesta vida, não foi nada que nós fizemos nessa vida, eu sempre fui bom filho, eu sempre fui um bom cidadão, eu sempre fui um bom amigo, eu sempre fiz coisas boas, sempre ajudei os outros e estou passando por aflições. Não tem explicação nessa vida? Está em vidas passadas, quando nós aprontamos. Não é castigo de Deus, é recuperação. Tudo aquilo que nós estamos passando é para a nossa ascensão espiritual. É nas aflições que nós crescemos, é na crise que nós lutamos para melhorar. Uma das coisas mais importantes dentro do Espiritismo, que o Espiritismo bate sempre, é a chamada reforma íntima. Que vem a ser isso?
mudança de comportamento. A gente, através do conhecimento que adquirimos na vivência espírita, nós vamos nos conhecendo. É o conhecimento de si mesmo. Quem sou eu? O que eu faço? Por que sofro? Nós vamos nos conhecendo. E nos conhecendo nós podemos mudar. Como diz a espiritualidade, se não mudar, não muda. Como é que eu quero continuar fazendo as mesmas coisas e com resultado diferente? Impossível. Se não houver mudança, não adianta. Então nós temos que examinar o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo de errado. O que é que nós estamos fazendo que não está dando certo. E procurar mudar. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu roubei, E agora? Não tem mais jeito? Tem. A gente sempre pode mudar a partir de hoje. Aquela célebre frase de Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Se você fez o mal, procure fazer o bem. Muitas pessoas têm medo de obsessor. Que obsessor é aquele ser que está lá do lado, quase sempre, classicamente é isso, está no mundo espiritual, procurando te prejudicar, procurando te influir para o mau caminho. E perguntam também, como é que eu faço para me livrar da influência dos maus espíritos, os chamados obsessores? E aí a doutrina nos fala, fazendo o bem e colocando toda a sua confiança em Deus. Então o caminho é fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós atraímos a companhia dos bons espíritos. E quando se acende a luz, espanta as trevas. Os maus espíritos se afastam. O jeito de nos livrar das más influências é fazer o bem. É ser bom filho, é ser honesto, é ser bom cidadão, é ser fiel, é ser alegre, é confiar em Deus. Uma das coisas que o Espiritismo sempre procura nos ensinar e procura fazer com que a gente lembre sempre no Centro Espírita é a respeito do suicídio. Foi feita aqui até uma palestra na sexta-feira passada pelo Daniel. É o pior tipo de morte que nós podemos escolher. Porque, como nós falamos aqui, somos imortais. Então, no suicídio, você mata somente o corpo. E logo após você despertar no mundo espiritual, você sofre o quê? Um desapontamento. Você continua vivo, com sofrimentos multiplicados. Vendo as pessoas que conviviam com você, chorando, às vezes desviando para o mau caminho, e você tem responsabilidade. Fugiu da luta. E depois de muito sofrimento no mundo espiritual, ele tem que reencarnar. E quase sempre ele volta para cá, lesado, com síndromes, com problema cardíaco, com problema na área digestiva, com problema muscular, com problema ósseo, dependendo do tipo de suicídio. Se é veneno, se é enforcamento, se é tiro. Então, tudo tem essa influência. Então, por isso, nunca cometer suicídio. É um dos ensinamentos que o Espiritismo procura passar para as pessoas que frequentam as casas. Aguentem firme, tudo passa. Nós estamos passando aí pela crise do Covid. Quanta gente, todas pessoas com medo de morrer. Ontem mesmo, conversando com uma moça que foi conversar comigo, e ela falava, olha, eu estou na roça, eu estou com medo de morrer. Aí eu disse, olha filha, não tenha medo de morrer. Porque um dia nós vamos ter que morrer. Se não for agora, vai ser depois. Todos os dias nós treinamos para morrer. Quando dormimos. E se a morte foi criada por Deus, é porque é bom. Deus não cria nada ruim para a gente. É o retorno ao mundo espiritual. Lógico que nós queremos ficar aqui, achamos que tem muita coisa para fazer. Mas nós não sabemos o tempo que nós estamos
planejado para ficar aqui. Então não tenha medo, tenha fé em Deus, confiança. Se você ficar com medo, o seu sistema imunológico cai e você fica propenso a ficar doente. Tenha fé em Deus, continue a trabalhar, se entregue a Deus, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você, moça, essa enfermidade pega pessoas até pauperadas, pessoas que estão no grupo de risco, pessoas que estão aí já com um monte de comorbidade. Tenha fé em Deus, continua a vida, não precisa se esconder não, vamos lutar com a vida, isso vai passar, dentro de pouco tempo vai passar e a gente vai voltar a sorrir outra vez. Então as pessoas estão com medo de morrer. Não tenhamos medo da morte, somos imortais. Então, gente, o que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? No Livro dos Espíritos, uma questão, a 799, lá, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Resposta das entidades venerandas: destruindo o materialismo, que é uma das chacras da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Então o Espiritismo nos faz mostrar que nós somos seres imortais, que a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. Tanto é que Jesus fala: buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, o Espiritismo contribui passando esse ensinamento. Já pensaram, gente, a hora que, de repente, foi ensinada nas escolas, desde o começo da infância, reencarnação, imortalidade, vida futura, lei de causa e efeito, ensinando a essas crianças a responsabilidade, a importância de ser bom, vai mudar o mundo. Vagarosamente o Espiritismo vai penetrando na sociedade. Essa ideia de reencarnação se está entranhando. Essa ideia de mortalidade. Essa ideia de um Deus bom. Essa ideia de não existência de inferno eterno. Vai entrando na sociedade. E vai melhorando, vai mudando. Quanta gente hoje tem outras religiões, mas acredita em reencarnação, acredita em vida após a morte. Sabem que são responsáveis pelos seus atos. Nós somos os grandes responsáveis pela nossa vida. Não vamos colocar a nossa vida nas mãos de sacerdotes, na mão de pai de santo, na mão de quem quer que seja, porque ninguém vai perguntar para a gente qual a religião que você tinha quando estava na terra. O que é que você trouxe na sua bagagem? O que é que você fez de bom? Isso é que é importante. Então, gente, tenhamos confiança em Deus. Procuramos fazer o melhor. A doutrina espírita, ela procura passar para a gente todos esses ensinamentos para nos ajudar a caminhar pelos caminhos de Deus com mais facilidade, a fazer a nossa evolução, a crescer espiritualmente, a nos envolver sempre com o bem, a acreditar. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Fiquem todos com Deus.